Tanto, ó Deus, enquanto o teu servo ministra a tua palavra, que haja cura, que haja arrependimento, que haja libertação, Pai. É o que nós te pedimos em súplica. E, ó Deus, com todo temor e tremor, diante do nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, minha irmã. Graças a Deus. Pode se assentar, queridão e queridona. E eu quero assim mais uma vez, porque eu não me canso de fazer isso, tá ok? Agradecer aos irmãos que estiveram aqui mantendo os nossos cultos, né, na transmissão. Não faltou testemunho, né? Esse período que eu estava junto com Débora, nossa e João Marcos, ali vivendo esse momento, a igreja aqui cultuando o nome do Senhor. Então, eu quero agradecer o Ministério de Música, o Mateus que ficou ali no som e na mídia, agradecer o Edson, o Fabiano, amados, que vou te falar uma coisa, o Fabiano se revelou, né, amados? Ele saiu da toca mesmo e falando, né? Quero dar uma palavra de gratidão ao Senhor pela vida do Fabiano, né? E Edson também. Edson foi sugado, ele pregou numa quinta, depois para aproveitá-lo foi na IBD, e aí já que estava aqui falou à noite também, não é? O Nilton também. Nilton nem a internet suportou o Nilton, né? Ele começou a falar, a internet caiu. Aí tivemos que... Cadê o Mateus? O Mateus teve que fazer teve que virar um giraia aqui para... Só os antigos vão lembrar do giraia, né? Aí dá para ver a idade do camarada. Você virou no giraia e conseguiu retomar a internet. Que mensagem no Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como aquela mensagem, né? Tocou aí no coração da igreja, né? Depois eu consegui dar aula remotamente na IBD e Regina terminou trazendo a palavra de Deus. Que bênção, palavra de Deus. João, solta a tela, por favor. E o tema da mensagem desta noite é justamente esse: a palavra de Deus para este tempo. A palavra de Deus para este tempo. O PowerPoint talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a ideia é homenagear Gutenberg e a primeira imprensa no século XVI. Então são vários tipos aí e letras, e em cima dessa imagem eu quero trabalhar essa temática. A palavra de Deus para este tempo. Eu falei pela manhã e estarei repetindo agora com vocês de que eu fui um entusiasta e graças a Deus a diretoria da ordem acolheu essa sugestão para que um congresso que nós fizemos com os pastores, congresso online, tivesse esse tema. E agora, pastor, a palavra de Deus para hoje? E nós meditamos então durante um dia inteiro acerca desse tema. O texto de hoje, amados, é o pré-ministério de Jesus. Teve um comentarista que falou isso, os capítulos 3 e 4 é o pré-ministério, né? Lá no capítulo 4, verso 14, depois da tentação de Jesus, é Jesus em ação, em missão, na Galileia. Diferentemente de João, que retrata o ministério de Jesus a partir da Judeia, Lucas retrata o ministério de Jesus a partir da Galileia. E vai até o capítulo 9, versículo 51, que diz que Jesus manifesta o firme propósito de ir para onde? Para Jerusalém. Então, do capítulo 9 até o capítulo 19,
Jesus está com este firme propósito caminhando para Jerusalém. No capítulo 19, versículo 11, Jesus já está perto de Jerusalém. O texto diz, né? Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola por estar perto de Jerusalém. E aí a última porção do livro de Lucas é quando Jesus está em Jerusalém. Uma curiosidade, amados, para quem gosta de curiosidade, Lucas e Atos faziam parte ou fazem parte de uma mesma obra, escrita por Lucas, o médico amado, segundo Paulo aos Colossenses, discípulo, companheiro de Paulo no ministério. E é interessante que em Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas coloca Jesus e o ministério de Jesus da Galileia, Judeia e Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, ele retrata o ministério da igreja ao inverso. Em Jerusalém, na Judeia, na Galileia e até os confins da terra. É incrível como que a Bíblia é um livro extraordinário, né? Então ele organiza o evangelho indo da Galileia para Jerusalém. Já o livro de Atos, que é a continuação do ministério de Jesus pela igreja, ele parte de Jerusalém, mas também não para na Galileia. Vai até os confins da terra. E o capítulo 3, então, e 4, até o versículo 13, indo na tentação de Jesus, é o pré-ministério de Jesus, é o grande preparo. E aí nós temos, então, a pregação de João Batista que teve o seu nascimento anunciado, ainda no capítulo 1, você conhece bem a história, versículos 5 até 25, aí depois o nascimento em si, versículo 57 a 66, e agora João Batista já é adulto, ele é o precursor, ele é o pioneiro, ele é o que apresentou a Jesus ao ministério. Domingo que vem, se você estiver aqui, eu vou estar falando sobre o batismo de Jesus pelo próprio João Batista e a importância desse ato para marcar o início do ministério de Jesus. E Lucas tem algumas especificidades nesse relato, embora, se você queira saber mais, você pode ir Mateus 3, 1 a 12, Marcos 1, de 1 a 8, João 1, 6 a 8, 19 a 36. Então os outros evangelistas também falam sobre a pregação de João Batista. O único detalhe assim, específico e unicamente, genuinamente, exclusivamente lucano, isto é, de Lucas, é que ele destaca a mensagem, a palavra de Deus com aplicação para 3 grupos: multidões, publicanos e soldados. É a pregação, a mesma pregação, mas Lucas cuida de detalhes, porque ele é alguém que se utilizou de fontes, de testemunhas pessoais, de gente que conhecia detalhes da pregação de João Batista. Então, seria como o seguinte, seria como se Mateus, Marcos e João tivessem apenas a grande ideia da mensagem de João Batista, o resumo, a tese. Mas Lucas, como ele foi acurado, como ele procurou as fontes como historiador, ele tem a grande ideia, o resumo da mensagem e a aplicação. Ele tem detalhes. E nesta noite, aprove ao Senhor que nós estivéssemos tratando desta mensagem com detalhes, que tem muito a ver com o nosso tempo. E você que está aqui nesta noite, eu ouso dizer, você veio porque essa mensagem, ela é para você. Muito especial. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir? No 15º ano
Do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, governante de Amilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Você pode repetir comigo: e todos verão? E todos a salvação de Deus. Todos verão. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. O que o João Batista anunciava? O evangelho. Mas tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. Meu Deus, por favor, a sua palavra está aqui, Senhor. Eu quero ser canal para abençoar este povo aqui reunido e pessoas que estão na internet, quer seja assistindo agora ou assistindo a posteriori esta mensagem. Fale ao nosso coração, marque a nossa vida, impacte-nos nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. A grande ideia desta passagem é uma exortação. Não despreze a palavra de Deus para a sua vida. Ela produz graça aos salvos e juízo aos perdidos, uma vez que ela jamais volta vazia. Amados e amadas, nós não podemos desprezar a palavra de Deus jamais. A palavra de Deus, para aqueles que haverão de ser salvos, ela produz graça. E a mesma palavra produz juízo àqueles que haverão de ser perdidos. O que acontece é que ela jamais volta vazia. Nesta noite eu quero rapidamente apresentar a vocês, dos versos 1 a 6, o perfil do João Batista. 7 a 14, o conteúdo da mensagem de João Batista. E 15 a 20, a autoridade que João Batista havia recebido do próprio Deus. Dando um clique aí, por favor, João. Quando a gente
vê João Batista, quando a gente conhece alguma coisa a respeito de João Batista, a gente tem várias informações nas Escrituras. Um destaque, por exemplo, que eu gosto de fazer, Lucas, o historiador, ele faz questão de sinalizar o tempo que a mensagem de João Batista foi recebida. Mas há um entendimento aqui que eu tenho e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os versos 1 e 2, há um interesse de se situar, ou de nos situarmos como leitores, acerca deste tempo, deste contexto histórico. Não é? Lucas fala o seguinte, olha, no 15º ano do reinado de Tibério César, filho de Augusto César, ele já havia falado no capítulo 2 que foi nos dias de Augusto César, ou de César Augusto, que o mundo inteiro foi recenseado e veio aquelas circunstâncias propícias ao nascimento de Jesus. Agora ele fala o seguinte, olha, já era o 15º ano do reinado de Tibério César. Pôncio Pilatos era governador, Herodes governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante de uma região tal, Lisânias, governante de uma outra região, Anás e Caifás, e Lucas faz questão de citar, porque estes vão ser personagens importantíssimos no julgamento ilegal que o Senhor Jesus vai estar sofrendo naquela semana da sua paixão. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. O que eu destaco, amados e amadas? Em um contexto de tantas personalidades, na política e na religião, a palavra de Deus veio a quem? A João, filho de Zacarias, no deserto. É interessante, amados e amadas, como que Deus não tem compromisso com personalidades. Deus não tem compromissos, amados, com pessoas que se julgam detentoras de poder e de influência sobre outros homens por conta do cargo que ocupa. Lucas faz questão de registrar, e me parece que ele o faz de propósito, começa de Tibério César, o imperador, e vai até Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes, mas faz questão de registrar, mas a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, e no deserto. João Batista, amados e amadas, a despeito de sua linhagem sacerdotal, ele era filho de sacerdote, poderia morar no templo, poderia transitar no templo, poderia fazer carreira sacerdotal. Ele abre mão de tudo isso para fazer de sua plataforma de pregação às margens do Rio Jordão. É incrível, amados, como Paulo, quando vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer sobre isso. É incrível como que o poder de Deus, a palavra de Deus e o Evangelho é revelado, amados, de maneira desconcertante na história. E não é revelado aos grandes, aos nobres, aos bem-dotados, aos que têm nome, sobrenome, me permita uma expressão bem rasteira, àqueles que têm algum pedigree. Não! É incrível, amados, como que Deus vai chamar João Batista de uma família sacerdotal e vai tirá-lo de Jerusalém, onde era a base do ministério de seu pai, que trabalhava no templo, e ele agora está no deserto, na Judéia, às margens do Rio Jordão, e lá a palavra de Deus vai até ele, diz o texto, nesse ano que a palavra de Deus veio a João. Assim como veio a Sofonias, assim como veio a Jonas, assim como veio a Miqueias, assim como veio a Malaquias, assim como veio com os profetas de Deus no passado e como Elias, sobretudo. João Batista segue aqui, amados, o estilo ministerial e profético de Elias. De acordo com a tradição cristã, João vai exercer o seu ministério de batizar as pessoas na parte do Rio Jordão, que é conhecido como Castelo dos Judeus, próximo à cidade de Jericó. Quem está acompanhando as mensagens de Josué, o local da travessia do povo de Israel, ali pertinho, foi ali que provavelmente Jesus foi batizado.
O Rio Jordão que fora atravessado, amados, a pés enxuto, quando sacerdotes, quando homens da tribo, de cada um representando uma tribo de Israel, e sacerdotes tocaram as margens do rio, e as águas se abriram e o povo passou. Ali, próximo àquele lugar, Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou no Rio Jordão, entrou no rio da nossa história, entrou no rio da morte e nos trouxe vida, e vida em abundância. Ali. E João Batista está ali. Está pregando o arrependimento. Diz o texto no versículo 3, ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. O evangelista Marcos vai começar o seu evangelho falando de João. Apareceu João batizando no deserto, capítulo 1, versos 4 a 6. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. João Batista incorpora, amados, me permita essa expressão, ele traz para si o estilo de Elias, ao que Malaquias havia profetizado no capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este é o último versículo do Antigo Testamento. Você não fica pasmado de saber que o primeiro versículo do Antigo Testamento é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o último versículo é: para que eu não venha e fira a terra com maldição. A obra de Deus, amados, a velha aliança, que alguns teólogos chamam de aliança de obras, ela estava incompleta. E incompleta porque o homem é incapaz de obedecer a Deus por si só. Ele é incapaz de se salvar a si mesmo. E aí o próprio Deus antevê e diz o seguinte: olha, eu vos enviarei o profeta Elias, hein? Se segurem na cadeira, povo. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lucas vai registrar no capítulo 1, versículo 17. E ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então não sou eu que estou fazendo essa correspondência de Elias e João Batista. São as próprias Escrituras que fazem isso. O próprio anjo que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista faz questão de registrar isso. Olha, ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Lucas aqui, o pesquisador, cita um texto de Isaías, e os outros evangelistas também vão dizer. Isaías 40, 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Enquanto Deus for Deus, a sua última palavra não vai ser maldição. O Antigo Testamento termina com a palavrinha maldição. Mas o Novo Testamento vai começar com o cumprimento dessa profecia. E o primeiro evangelho escrito, na minha dedução, seria Marcos. Começa falando de João o Batista, que veio para anunciar a vinda do Messias. E João vai se referir logo no início, capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus, capítulo 1, versículo 4, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho da luz. Ele não era luz, ele veio para dar testemunho da luz.
O perfil de João Batista está aqui diante de nós. A sua mensagem, amados, no versículo 4, é a mensagem nas palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Ele não tinha uma mensagem, amados. João Batista não era um pregador que tinha originalidade. Ele não tinha autoridade em si mesmo. A palavra autoridade vem do radical autor, não é? Ele não era autor da sua mensagem. Ele era voz do que clama. Ele só era voz. Só era voz. E versículo 18 vai dizer que ele anunciava o Evangelho. O que é o Evangelho, amados? O Evangelho é algo que a gente recebe de Deus. Não diz respeito a mim e a você diretamente. Nós não somos autores do Evangelho. Me perdoe aqui, mas aqueles de tradição espírita ou de inclinação espírita, o Evangelho segundo Allan Kardec, não. O Evangelho não é de homem. É o Evangelho de Jesus. Por isso que os títulos, amados, dos Evangelhos é o Evangelho de Jesus. Segundo Mateus, segundo Marcos. Esses títulos nem tem no original, né? Mas é só para nos orientar, não é? Essa ideia de segundo. É de acordo com a perspectiva, com a ótica de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas o Evangelho é de quem? De Deus. O Evangelho é de quem? De Deus. Eu sou a voz. Mateus 3,3 vai dizer, eu sou a voz. Marcos 1,3 vai dizer, eu sou a voz. João 1,23 vai dizer, eu sou apenas a voz. Quem era João Batista? A voz. Ele não era a palavra. Porque a palavra é Jesus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra é Jesus. João Batista é apenas a voz. Agora olhe para mim, meu queridão, minha queridona, por favor. Hoje em dia tem tanta gente querendo ser a palavra, né? Tanta gente que quer trazer para si uma autoridade que não lhe foi dada. Eu e você somos chamados, amados e amadas, como crentes em Cristo Jesus, para sermos pura e simplesmente o quê? A voz. Fala. Abre a boca que o Senhor vai encher. Nós somos apenas a voz. João Marcos, dando um clique, por favor, o conteúdo da mensagem. Versos 7 a 14. João dizia às multidões. E o discurso dele, amados, não era rebuscado, não era um discurso politicamente correto, preste atenção. Não era um discurso para agradar pessoas, para ter a igreja cheia, para ter reuniões, aglomerações. Muito pelo contrário. Olha só, amados, você seguiria um profeta que chamasse a mensagem, ou que nominasse logo de cara a mensagem assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Olha, o machado está afiado. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Né? As pessoas hoje em dia preferem ouvir um amadinho, amadinha, vencedor, vencedora, quer prosperar, quer faturar, quer se dar bem, quer ser vitorioso. Não, não. A mensagem, amados, continua sendo em tom de juízo. A palavra de Deus, amados, nesses dias e nos nossos dias, precisa nos levar a uma tomada de posição. Esta pandemia precisa ser um tempo de arrependimento, amados. Deus não quer ficar massageando seu eguinho. Você já está cheio demais. É a crítica do Jonas Madureira daquela canção, Eu Quero Me Esvaziar. Né? E ele diz assim:
Para de falar que você quer se esvaziar. Você já é vazio. Que somos, amados? O que somos? João Batista diz, olha, vocês são raça de víboras. Vocês estão querendo fugir de uma ira futura inevitável. Está na hora de vocês produzirem frutos de arrependimento, porque vocês acreditam que são da linhagem santa apenas porque são filhos de Abraão. Mas eu quero lhes dizer que até dessas pedras aqui, ele estava falando do deserto, né? Até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Você não é privilegiado por ser da linhagem de Israel. Para! Em João capítulo 8, amados, uma turma que estava no encalço de Jesus, teve a ousadia de dizer para Jesus, nós nunca fomos escravos de ninguém. Tenha santa paciência, né? É só conhecer um pouco da história de Israel. Eles foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia, eram escravos de Roma. O pior escravo é aquele que não admite ser escravo. E Pedro vai dizer de que aquele que comete pecado, aquele que está cometendo pecado é escravo daquele que o domina. E Jesus, em João 8, vai dizer, quem comete pecado é escravo do pecado. Não adianta, queridão, não adianta, queridona. A mensagem aqui, ela é objetiva. Não temos como viver uma vida cristã que não seja uma vida de produção de frutos. A Nova Versão Transformadora traduziu assim o versículo 8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. A vida cristã não é uma vida de crer, pura e simplesmente. Também é uma vida de fazer, de acordo com o que se crê. Cadê os frutos? Pelos frutos a gente conhece a árvore. Vocês acreditam que estão salvos apenas por serem filhos de crentes? Por serem membros de uma igreja? Há tantos anos? Currículo não vai levar ninguém para o céu. Cartão de membro não vai servir de senha para entrar no céu. Apocalipse 14 vai dizer que as boas obras nos acompanham, elas vão atrás de nós. Boas obras não é carro-chefe para ninguém, elas vão lhe acompanhar. Vão vir atrás. Por isso que a mensagem de João Batista é a mensagem do Evangelho. O machado do julgamento está pronto para cortar. E toda árvore que não produz bons frutos será cortada. João capítulo 15 fala sobre isso, né? O ramo que não dá fruto é cortado para ser limpado. E aí então alguns grupos específicos chegam diante de João, a partir do versículo 10, para fazer perguntas. O que nós devemos fazer então? As multidões primeiro, né? Depois os publicanos, aqueles que eram judeus, mas trabalhavam para Roma. O mais conhecido deles, Zaqueu, que vai ser narrado o episódio no capítulo 19. E os soldados, que os comentaristas divergem, se eram soldados romanos ou soldados judeus a serviço de Roma. Mas olha só, versículo 11, a aplicação para as multidões. Eu gosto de pensar, o que é multidão, amados? Multidão é uma massa sem corpo, sem rosto. É o grupo geral. É interessante aqui que João Batista e Lucas faz questão de registrar isso, ele começa com o grupo mais geral, que chega e fala o seguinte, o que a gente deve fazer? Versículo 11, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo.
O que Jesus está querendo dizer com isso? E eu sei que talvez alguns aqui em casa estão coçando-se para dizer o seguinte: poxa, mas o que significa isso? É algum evangelho social? Será que Jesus aqui tem um quê de marxista? Será que ele está dizendo aqui que aqueles que ouvem o evangelho precisam ser solidários e praticar então a assistência social pura e simplesmente como evidência da sua conversão, e isso já é o suficiente? Preste atenção, amados. O que João Batista está falando aqui é eco daquilo que Jesus disse em Mateus 25, 34 a 40. Está preparado? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, e depois ele vai falar aos que estão na sua esquerda também: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Para os que estão na esquerda, ele vai dizer que eles não fizeram. Em verdade vos digo que quando deixardes de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que Jesus está querendo dizer aqui? O que João Batista quis dizer como quem tem duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento faça o mesmo? Olhe para mim, por favor. João Batista está querendo dizer o seguinte: o amor é a concretização da fé salvadora. A fé salvadora precisa desenvolver frutos de solidariedade. Jesus vai dizer, e João vai registrar lá no capítulo 13, 34 e 35, nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E o amor, amados, não é o que o amor diz, James Hunter. O amor é o que o amor faz. É isso. É inconcebível alguém dizer que crê em Deus, amados, e não compartilha o que tem com aquele que tem necessidades. Jesus disse que aquele que fizer o bem a um dos seus mais pequeninos, e pequenino aqui não é criança, amados, são os vulneráveis dessa sociedade. Vulneráveis da sociedade. A Madre Teresa de Calcutá, que atuou ali naquela cidade promíscua, desigual na Índia, costumava despedir-se dos seus missionários, das suas missionárias, quando elas iam para as suas missões, e ela sempre dizia o seguinte: vão às ruas e procurem pessoas parecidas com Jesus e as ajude. Por quê? Porque aquele que faz o bem a um dos mais pequeninos, fazem o bem a quem? Ao próprio Jesus, não é isso que ele diz? Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu sei, queridão e queridona, que isso cabe uma mensagem própria para isso. Cristianismo, solidariedade. Cristianismo e atos de misericórdia. Atos de compaixão e graça, para citar o Fernando Brandão, diretor de missões nacionais, dos batistas. O amor precisa ser concreto. O amor precisa ser doação. Nem sempre quem doa ama, mas todos que amam, doam.
O próprio texto clássico, ou dizendo Martinho Lutero, a Bíblia em miniatura diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João vai escrever na sua carta que aquele que tem os bens deste mundo e vê o seu irmão destituído de bens e não ajuda, amados, e ele exorta, amemos não apenas de palavras, mas por ações, por verdade, por obras e verdade. É inadmissível viver para si mesmo. É isso que a mensagem de João quer dizer. Mas estamos só nas multidões. E os publicanos? Aqueles funcionários públicos que trabalhavam para Roma, trabalhavam na prefeitura ali de Jerusalém, nos arredores, trabalhavam para a máquina estatal. Vieram alguns deles, versículo 12, para serem batizados e perguntaram, mestre, que devemos fazer? E João Batista chega e fala assim, não cobreis nada mais do que o prescrito. A gente se lembra do quê? Do publicano mais famoso do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, em que ele vai dizer o texto, no versos 5 a 9, quando Jesus chegou àquele lugar, Jericó, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu, recebeu alegremente. Vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu se levanta e diz, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também era filho de Abraão. O que a gente aprende nisso, amados e amadas? De que nós que trabalhamos, quer seja em repartição pública, e aqui a gente pode estar ampliando esse conceito de publicano, no sentido de que quem trabalha, amados, com recursos que não são próprios, que respondem por recursos alheios e que atendem às necessidades das pessoas, jamais subtraiam, jamais tomem nada que não lhe seja permitido. A NVI traduziu assim, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Amados, tem gente que se diz crente e que indica, ajuda o seu próximo, pessoas próximas a conseguir trabalho e pedem o primeiro mês de salário com pagamento do favor. Isso é uma indignidade. Não cobre nada além daquilo que foi estipulado. Não queira receber lucros abusivos, amados. O profeta Amós vai ficar revoltado com isso. Pessoas que trocam, que vendem o justo por um par de sapatos, de sandálias. Gente que aproveita a miserabilidade, a necessidade de pessoas que vão lhe prestar algum tipo de orçamento e que forçam que esse orçamento caia até ficar o mais baixo possível, porque a pessoa pensa, ele vai aceitar qualquer preço porque ele precisa mesmo. Gente que tripudia a miséria do outro. Gente que sabe que o serviço que ele está contratando vale R$50, mas quando ele vê a pessoa que quer prestar o serviço, que está passando necessidade e que tem que sustentar sua família com cuidado, com o mínimo, força a barra até fechar a 10. O Evangelho precisa fazer com que você seja justo. E você precisa ser justo nas suas tratativas. Eu não estou dizendo que você não pode ter lucro, amados. Não é antibíblico ter lucros, mas lucros justos.
A palavra de Deus é clara em Provérbios de Salomão sobre a balança enganadora. Sobre você prestar serviços ou ter determinados benefícios injustamente. Você vai prestar contas diante de Deus. É isso que João está dizendo. E por último, o grupo dos soldados. E os soldados então perguntam: e nós o que devemos fazer? E ele responde, João Batista: de ninguém tomais nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. A NVI traduziu assim: não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, cuidado com as fake news, e contente-se com o seu salário. Isto é, não façam qualquer tipo de negociata que envolva suborno. Essa semana eu ouvi uma meditação bíblica em Filipenses 1:27. Olhe para mim, por favor. E na versão da NVI. E eu confesso que eu nunca tinha lido Filipenses 1:27 na versão da NVI. Traz realmente joga uma luz interessantíssima. Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ah, queridão e queridona, eu não sei quanto a você, mas eu fui muito impactado com essa palavra. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu me lembrei de todos os compromissos trabalhistas, de todos os acordos e tratativas que a gente faz, desde fechar determinados negócios e orçamentos, até a declaração do imposto de renda. Aquilo que a gente faz em relação, por exemplo, ao modo como administramos o dinheiro, ao modo como nos portamos diante das autoridades constituídas. Me lembrei dos nossos irmãos e irmãs que atuam na esfera pública e que precisam desta palavra. Ora, preste atenção. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olhe para mim, amados, nós lutamos pela fé evangélica. Não é a fé da igreja evangélica, é a fé evangélica. Nós portamos o Evangelho, amados. Quando você anda, quando você negocia, quando você fala, quando você está numa sala de aula, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você está no seu contexto familiar, você está representando o Evangelho. Você está levando o nome de Cristo, quer seja de uma forma porca e indolente, ou quer seja de uma maneira digna e condizente. O Evangelho é uma chamada de atenção, é uma tomada de decisão. Esse é o conteúdo da mensagem do Evangelho. E a última porção fala sobre a autoridade do pregador. A autoridade do pregador não é dele, ele não é autor de nada. A autoridade dele é uma autoridade concedida. Tanto é, amados, preste atenção no texto, que no versículo 15, o povo está em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo. E aí João diz assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu,
de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará na mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O pessoal olha para João Batista e fala o seguinte: caramba, você é o Cristo, você é o cara. Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Aquele que vem depois de mim, ele é que é mais poderoso do que eu. E de quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Haviam escravos, amados, que desatavam a correia das sandálias. João Batista diz: nem para ser esse escravo eu consigo ser, eu não sou digno. Eu batizo com água, amados, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção. João começa o seu evangelho dizendo: houve um homem, capítulo 1, versículos 6 a 8, para ser preciso, enviado de Deus, cujo nome era João. Lá no capítulo 1 ainda, versos 19 a 23, os judeus mandam de Jerusalém sacerdotes, levitas, para perguntar: quem és tu? E ele disse: você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não sou. És um profeta? Não. Então quem você é? Ele diz: eu sou a voz. Amados e amadas, eles queriam conhecer o Cristo, mas eles queriam um Cristo próximo. Eles queriam encontrar em João Batista um Cristo palpável, um Cristo que pudesse ser identificado, um Cristo que pudesse ser sinalizado. E João Batista diz: não, não sou eu não, vai vir alguém, vai vir aquele adiante de mim. A tentação de João, amados, é a nossa também. Lutero diagnosticou bem ao dizer de que todos nós gostaríamos de ser um pequeno Cristo. Nada melhor do que a sensação de que nós salvamos outras pessoas. E o nosso mundo, preste atenção, está cheio de tais salvadores da pátria, de gurus, donos da verdade, médiuns, de supostas encarnações de divindades, de messias, de pessoas que se consideram canal especial do Espírito Santo, gente que está acima da média, acima do nível dos demais, ou melhor, julga estar. No mercado religioso, então, mas no mercado evangélico, a procura excede a oferta. Cristos autopromovidos, vendedores e cambistas do sagrado. E João aqui, amados, não tolera esse tipo de chamado. Ele sabe quem ele não é. Amados e amadas, olhe para mim, por favor. Você precisa saber quem você não é. Você não é o Cristo. Maridos, vocês não são redentores de suas esposas. Esposas, vocês não são redentoras de seus esposos. Pais, vocês não são salvadores de seus filhos. Filhos, vocês não são salvadores de seus pais. João Batista é humilde, reconhece aqui: não, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou até indigno de ser chamado por esse nome. Eu batizo com água, eu estou aqui, amados, João Batista diz assim: eu sou do símbolo, a realidade vem depois. Eu sou aqui do sinal, a realidade vem depois. Eu vos batizo com água para arrependimento, Mateus 3,11. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu sei que é algo que o pessoal faz muita discussão. O que seria batizar com o Espírito Santo e com fogo? E tem gente que pensa que o batismo com o Espírito Santo aqui seria realmente o batismo que todos nós entendemos, e podemos fazer uma alusão ali a Atos dos Apóstolos, as línguas de fogo no evento do Pentecostes, e no discurso de Joel, capítulo 2, versos 30 a 31. Então João Batista está falando sobre a segunda vinda de Cristo. É por aí, batismo com o Espírito Santo representa o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja, para dar testemunho. Nosso poder é oriundo do poder do Espírito Santo. Mas o que é causado
causa muita confusão o tal do batismo do fogo. Mas os mais pentecostais acham que o batismo com fogo é o batismo de poder do Espírito Santo de Deus. Outros vão dizer que o poder do fogo é o batismo do fogo, ou com fogo, ou no fogo, é o batismo de punição, de juízo, de castigo. Porque fogo na Bíblia é destruição, é ira de Deus. Eu estou com o William Hendrickson e do D.A. Carson. Acredito que João estava falando as duas coisas. O fogo tanto é purificação quanto é juízo. Então esse texto está falando de que Cristo purifica os justos e expurga a terra dos ímpios. Ele está falando do batismo do Espírito e o batismo do fogo como sendo ambos a mesma coisa. Quem batiza do Espírito, batiza do fogo. Os salvos vão ser purificados, alvos mais que a neve, como cantamos. E os ímpios vão ser condenados e vão ser recolhidos, como versículo 17. Para mim confirma essa tese. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira, recolher o trigo. Quem é trigo vai ser guardado no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Quem é palha vai ser destruído, queimado completamente. É triste, amados, mas a verdade é que nós estamos vivendo dias bem próximos da parábola que Jesus compartilha em Mateus 13, que ajuda a gente a entender esse batismo do Espírito e do fogo, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Olhe para mim, queridão e queridona. Você pensa que está enganando a quem? Vai chegar um tempo, amados, quem é joio vai para o fogo. E quem é trigo vai para o celeiro. A gente hoje não tem habilidade para discernir. Tem uns que são joio muito na cara, são joios sem vergonha, aparece. Agora, na maior parte das vezes, o joio se confunde com o trigo. São semelhantes. E a gente chama até de irmão. E a gente até empresta o púlpito muitas vezes. E a gente dá oportunidades. Mas, amados e amadas, ninguém engana o Senhor. Nos últimos tempos, amados e amadas, e não está longe, o Senhor vai estar fazendo a grande limpa na sua igreja. E aqueles que são do Senhor serão recolhidos, serão purificados, o fogo da purificação. E aqueles que são ímpios, aqueles que são justos, né? Aqueles que são ímpios vão para o fogo da condenação. Não tem como. Versículo 18 diz que ele anunciava esse evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Ah, como eu gostaria de ter o evangelho de João Batista, se isso fosse possível, né? Não, de maneira alguma, porque a providência de Deus foram os 4 evangelistas, né? Mas se fosse possível, João Batista pregou muito, fez outras advertências. E por fim, ele mexeu até com
Herodes. Você conhece a história? Rapidamente aqui, tá? Herodes se casou com a sua cunhada, Herodias, mulher do seu irmão, Filipe. Filipe, que até aparece no versículo 1. Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites. Se fosse eu e você, nós iríamos ficar quietos, né? João Batista foi lá. Falou: Herodes, o raposa, você não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E você vai encontrar lá em Marcos capítulo 6, 17 a 28, o que isso produziu a João Batista, a repercussão disso, né? O fim. Certa noite Herodias estava o espiando porque queria matá-lo, e houve uma ocasião favorável. A filha de Herodias dançou e agradou Herodes, e disse à menina: pede-me o que quiseres que eu te darei. Tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. Ela pergunta para a mãe: o que eu vou pedir? E a mãe é taxativa: peça a cabeça de João o Batista. O que eu aprendo, amados, no final desse texto, dessa porção, é de que pregar a palavra de Deus não vai te levar a um lugar de destaque na sociedade. A popularidade. Se você for falar a verdade, você não vai ter só curtidas e compartilhamentos. De maneira alguma. Tapinhas nos ombros, cargos políticos, favores atendidos. Quem prega a palavra de Deus pode terminar com a cabeça numa bandeja. Me perdoe a rudeza da expressão, mas está muito mais próximo de você estar com a sua cabeça numa bandeja do que você ter uma coroa na sua cabeça. Começa a falar a verdade, começa a falar a palavra de Deus, começa a agir corretamente. Ah, pastor, estou sendo perseguido no trabalho. Claro, você não é de Deus? Você quer o quê? Agora, não seja perseguido por ser um péssimo empregado. Porque enquanto você for perseguido por causa da justiça, Jesus manda dizer para você o que ele disse no Sermão do Monte: você é bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, disserem todo mal a vossa causa, por causa da justiça. Este mundo, amados, é contra nós, este mundo é contra os cristãos. Essa semana eu vou participar assistindo um congresso internacional sobre perseguição religiosa. E eu estou certo, amados, que todo este movimento que está acontecendo no mundo inteiro é cumprimento das Escrituras. Não é nem para a gente ficar muito surpreso, porque Paulo diz a Timóteo: aqueles que querem viver piamente diante do Senhor padecerão o quê? Perseguições. É cabeça na bandeja. Deus manda dizer a você: anuncie o Evangelho, que você vai ter cabeça na bandeja. Mas não deixa de falar. Não deixa de pregar. Terminando. Últimos minutos. João Marcos. Em um mundo que adora tantas personalidades carismáticas, o nosso Deus nos mostra nesse texto que ele fala aos que estão no anonimato, para deixar bem claro que a palavra é dele, nós somos apenas suas vozes. Preste atenção nisso daqui, queridão. Não importa, ele vai chamar você lá, de onde você está. Deus sabe o seu endereço. Não procura, sabe, posição de destaque. Não queira, assim, ser o cara das postagens. Não pleiteie
destaques e holofotes. Você pode estar no deserto. Se Deus quer falar e usar a sua vida, a palavra de Deus é que vai a você. Não é você que vai até a palavra de Deus. Deus vai ao seu encalço. E se você fugir como Jonas, ele ainda faz a palavra de Deus e a você 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 3. Você é voz, queridão. Não queira excelência. Não, deixa quieto. No deserto, no anonimato, onde ninguém te vê, Deus te vê. E a palavra vai a você no tempo certo. Segundo João, hoje, mais do que nunca, algumas pessoas em nosso meio não querem receber uma palavra de Deus. Confiam demais em si mesmas, em seus prognósticos e opiniões. Muitos nem questionam suas fontes, apenas não querem ser orientadas por Deus, amados. Essa pandemia, ela não esfriou a fé de ninguém, amados. Eu ouso dizer isso, eu estou careca de dizer isso aqui para vocês. Essa pandemia não esfriou a fé de ninguém, revelou a frieza que já havia. Gente que não quer ouvir a palavra de Deus. Gente que prefere ouvir a palavra dos políticos, dos infectologistas, dos cientistas, ouvir a palavra. Não quer ouvir. Deus está falando à igreja, amados. Quantas pessoas em nosso tempo falam comigo mesmo, tá bom, pastor, mas eu quero ouvir. Eu respeito a sua opinião, mas quando eu falo, amados, assim diz o Senhor, eu não estou dando a minha opinião. Existem coisas da palavra de Deus que não é questão de interpretação, é questão de obediência. Você concorda comigo? Tem coisa da palavra de Deus, amado, que não tem como. Existem questões da palavra de Deus que você pode, por exemplo, se você que está aqui nesta noite tem uma outra opinião sobre batismo no Espírito e com fogo, eu vou respeitar. Eu dei a minha. Mas isso é uma questão que dá para a gente caminhar juntos. Agora, o arrependimento é para todo mundo, não tem como. Não existe arrependimento calvinista, arrependimento arminiano. Arrependimento tradicional, arrependimento pentecostal. Arrependimento é arrependimento. E a palavra de Deus manda dizer para você que está aqui e você que está na sua casa, arrependam-se. Jesus está voltando. Clique 2 vezes, João, fazendo um favor. O conhecimento da verdade, personificada em Jesus, liberta o homem de seus achismos. E ele passa a ser livre para crer no que Deus determina sobre a sua vida, independente do fim que a sua vida terá. Sabe o que me deixa empolgado na carta da igreja, da carta de Jesus à igreja de Esmirna? É quando ele diz, no versículo 10, capítulo 2 de Apocalipse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel, pois, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem a cabeça na bandeja, vai receber a coroa da vida. Quem é perseguido pelos homens será recebido por Deus. Quem é ultrajado, caluniado pelos homens, será testemunhado por Deus. Vale a pena segui-lo, amados. Vale a pena resistir à tribulação, mesmo que ela seja reída. Ser fiel até a morte, ser fiel até diante da morte, ser fiel na iminência da morte, você vai ganhar, amados. Agora, para isso, amados, eu quero terminar, nós precisamos nos desapegar com as coisas deste mundo, nós precisamos nos desligar das coisas deste mundo, nós precisamos nos desmamar dos cuidados deste mundo. Nós,
como homens e mulheres do livro, homens e mulheres que interpretam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Nós precisamos estar claros em nossa mente e convictos no nosso coração de que nada neste mundo nos encanta mais. Olhe para mim. Nada neste mundo nos encanta mais. 3 minutos para terminar. Eu nunca vou me cansar de John Bunyan, o peregrino. Eu leio, releio, trileio. Eu me lembro de quando o cristão está prosseguindo até a casa do intérprete. E lá ele bate a porta repetidas vezes. E alguém aparece e pergunta quem é. E o cristão responde: eu sou um viajante. Um conhecido do bom dono desta casa enviou-me aqui para receber orientação. É o evangelista, né? Peço, portanto, para falar com ele. Então o homem foi chamar o dono da casa, que logo depois foi receber cristão, perguntando-lhe o que desejava. E o cristão disse: Senhor, eu venho da cidade da destruição, estou indo ao Monte Sião. O homem que guarda a porta me disse no início deste caminho que se eu viesse até aqui, o Senhor me revelaria coisas excelentes, que me seriam de grande proveito em minha jornada. Aquele cidadão disse: entre, vou te mostrar algo. E era um intérprete. Mandou então o servo acender a vela, fez sinal para que o cristão entrasse, levou até um aposento e lá manda o servo abrir a porta. O criado fez o que foi dito e o cristão viu na parede, quem leu o livro lembra disso, quadro de um homem, de uma aparência muito austera. Seus olhos erguiam-se aos céus, nas mãos segurava o melhor dos livros. A lei da verdade estava escrita nos seus lábios. O mundo estava às suas costas. O mundo estava onde? Às suas costas. Que preciosidade de John Bunyan, né? Sua postura era de quem apelava aos homens, e sua cabeça descansava uma coroa de ouro. O cristão pergunta: o que isso significa? Estão preparados? Vamos lá. O homem do retrato é um entre 1000. Pode gerar filhos, porque sente as dores do parto e ainda amamentá-los depois de nascerem. E se o vês de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade escrita nos lábios, é para mostrar-te que o seu trabalho é conhecer e revelar coisas funestas aos pecadores. Por isso também o gesto de apelar aos homens. O mundo às suas costas e a coroa sobre a sua cabeça mostram que, menosprezando e desdenhando as coisas mundanas pelo amor que dedica ao seu mestre, certamente no próximo mundo será recompensado com a glória. Ora, prosseguiu o intérprete, mostrei esse quadro, aleluias, porque o homem do retrato é o único a quem o Senhor do lugar a que te diriges autorizou que fosse teu guia em todos os lugares difíceis que possas encontrar pelo caminho. Portanto, e essa exortação é para mim e a você nesta noite, presta muita atenção ao que mostrei e tenha em mente o que viste. Caso encontres em tua senda alguém que finja te mostrar o rumo certo, quando na verdade estará indicando a trilha da morte. Preste atenção, queridão e queridona, aqui. Na sua caminhada neste mundo, muita gente vai tentar lhe enganar. Como na caminhada do cristão, um atalho aqui, um atalho acolá, uma mensagem aqui, uma mensagem ali, uma ideologia aqui, uma ideologia ali, um Messias aqui, outro Messias ali. Vão te oferecer propostas, filosofias, caminhos que, segundo a palavra de Deus em Provérbios, ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. É um divórcio aqui, é uma desobediência civil ali, é uma desonestidade aqui,
é um ultraje acolá. Mantenha-se no caminho e siga a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se mantenha fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Abaixe sua cabeça, meu queridão, minha queridona. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, não é isso que eu estou vivendo? Eu vivo sendo provado. Há algum tempo atrás, uma mãe falou com tristeza de seu filho. Disse: pastor, o meu filho só quer saber da ciência. Aquilo que a ciência não fala, ele não crê mais. Eu falei: ore pelo seu filho. Ore pelo seu filho, para que ele tenha experiências com o Deus que criou a ciência. Amados e amadas, quantos pastores têm se iludido pelo caminho da política, pelo caminho do discurso ideológico. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus têm se perdido com vãs filosofias e aquela que o apóstolo Paulo chama de a falsamente chamada ciência. Está na hora da gente se agarrar à palavra de Deus. A palavra de Deus para este tempo, dá um clique, João. Não despreze a palavra de Deus para a sua vida. Ela produz graça aos salvos e juízo aos perdidos, uma vez que ela jamais volta vazia. Nesta noite, Deus testemunhou da sua palavra em direção a você. Se apegue à palavra de Deus. Ela é seu guia. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu testemunho, Senhor, na terra. Obrigado, Senhor, porque a mensagem de João Batista é a mensagem do Evangelho e é a mensagem que está sendo anunciada ou que deve ser anunciada aos quatro cantos da terra. Evangelho é vida. Não basta ter propósito de mudança. Tem que haver ações de mudança. E nesta noite nós somos exortados a isso. E a gente sai daqui meio tonto da palavra, meio atordoado, aturdido pela tua palavra. Mas não queremos ser escravos das opiniões de homens. Não queremos ser reféns de um denominacionalismo estéril e de uma teologia que tem a vanglória como essência. Não. Queremos dizer como João Batista: importa que ele cresça, que Cristo cresça e que eu diminua. Essa é a humildade requerida aos homens e mulheres de Deus. Deus, 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 cumpra a tua palavra no meio da tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, e leve a sério isso. Não despreze a palavra de Deus sobre a sua